Fala pessoal, estamos de volta aqui com vocês no nosso canal Exata em Dobro. Vocês viram aí, tivemos que mudar o nome do nosso canal, estava dando problema lá na busca no YouTube. Eu sou o professor Carlos Salles, professor de Física e de Matemática, e esse canal Exata em Dobro é um canal que quer ajudar você, estudante de ensino médio, aquele que está preparando para o cursinho, você que está também entrando aí na faculdade, precisa de base para essas coisas. Então, vem com a gente, inscreve no canal, deixa seu sininho, não esquece de dar o like, vai ajudar muito o canal a prosperar, ok? Nós estamos aqui revisando conteúdos de eletrostática, conteúdo importantíssimo, cai muito no Enem. E hoje eu vou fazer uma aplicação aqui com vocês da lei de Coulomb. Vem com a gente, tá ok? Vamos considerar aqui um triângulo equilátero, pessoal. E nos vestes desse triângulo temos cargas aqui. Vamos representar essas cargas com esferas. Tá aqui uma esfera que representa uma carga. É claro que a gente está considerando essas esferas como se elas fossem pontiformes, porque você sabe, a lei de Coulomb ela só se aplica a cargas pontiformes, ok? Cargas no formato de um ponto ou cargas de tamanho desprezível, tá? Vamos lembrar a lei de Coulomb aqui rapidinho? A força entre duas cargas vai ser a constante eletrostática do meio em que essas cargas estão colocadas. A gente chama essa constante eletrostática de K, vezes a carga A, vezes a carga B. Considerando que eu estou falando de uma força de interação entre a carga A e a carga B em módulo, tá, pessoal? Em módulo. Tudo isso dividido pela distância entre essas duas cargas, essa distância entre as duas cargas ao quadrado. Falamos disso em aulas anteriores, aí é só você ir na aula anterior a essa, duas aulas anteriores a essa, e você consegue então ver esse conteúdo de lei de Coulomb, ok? Essa aqui é a expressão matemática da lei de Coulomb, tá bom? Muito bem, então tá aqui o triângulo e nós queremos então, vamos dar valores para essa carga. Vamos chamar essa carga aqui de carga A, essa aqui de carga B, e nós temos aqui então a carga C. Qual que é o nosso objetivo aqui? Vamos achar a força resultante que atua sobre uma dessas cargas aí. Vamos colocar a carga C, tá? Então eu quero encontrar a força resultante, tá? Que age na carga C. Então a força resultante em C é esse o nosso objetivo aqui, pessoal. Para a gente achar a força resultante em C, a gente tem que encontrar todas as forças que atuam lá na carga C. Ok? Vou colocar aqui para vocês, então, os valores de cada uma das cargas. Suponhamos, então, que a carga A seja uma carga de menos 10 microcoulombs, pessoal. Menos 10 microcoulombs. Suponhamos que a carga B seja uma carga de mais 10 microcoulombs. Ou seja, aqui é negativa, aqui é uma carga positiva. Ok? Suponhamos, então, que a carga C seja uma carga de mais 10 microcoulombs. Vamos colocar uma carga positiva em C, então. Tudo bem? Esses valores aí, tá? Das cargas. Vamos fazer o seguinte. A carga A, vamos colocar o sinal dela aqui dentro da carga. Uma carga negativa, a carga C positiva e a carga B positiva. Para a gente não perder de vista a questão da força de atração entre as cargas, quando uma é negativa e a outra é positiva, e da força de repulsão entre as cargas, quando as duas têm o mesmo sinal, ok? Muito bem. Tá. Agora, para você encontrar a força resultante em C, você tem que lembrar que você vai precisar visualizar todas as forças que atuam lá no C. Então, você concorda comigo que A e C estão interagindo e essa interação é traduzida como sendo uma força. E eu tenho que mostrar isso aqui de forma vetorial para você, né? Você tem que fazer isso aí. Como que é então, professor? Olha só, a carga A é negativa, a carga C é positiva. Então, cargas de sinais opostos se atraem e cargas de sinais iguais se repetem. Então, vamos considerar uma força aqui, ó, que interage entre A e C, uma força de
atração. Aqui, força de atração. Por quê? Carga positiva com carga negativa se atraem. Essa força que tenta aproximar a carga C da carga A e vice-versa. Você vai ter uma força aqui também, mas o que interessa para nós é essa aqui em C, tá ok? Vou colocar do lado de cá, tá bom? Do lado de cá, beleza. Muito bem. Agora, vamos desenhar a força de interação entre a carga C e B. Gente, quando eu visualizei aqui a força que eu chamei de F1, é a força de interação entre a carga C e a carga A. Então, eu desconsiderei a B. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou desconsiderar a A e considerar somente a carga C e B. Como que vai ser? Olha só. Carga C é positiva, carga B é positiva. Cargas de sinais iguais se repelem ou se atraem. Nesse caso, elas são uma força de repulsão, porque são cargas de sinais iguais. Então, tá aqui a força F de repulsão entre B e C. Vou chamar essa força de F2. Vou colocar bem aqui. Não vamos esquecer que são vetores, então tem setinha aqui, F1 e F2 são vetores, tudo bem? Muito bem. Agora, vamos fazer o seguinte, gente. Como o triângulo ele é equilátero, nós já vimos aqui no início, né, da minha conversa, como o triângulo é equilátero, os lados são iguais, mas tem outro detalhe para o triângulo equilátero também, né? Os ângulos também são iguais. Aqui, para ser um triângulo equilátero, os ângulos é uma condição, né, do triângulo equilátero, que os ângulos sejam de 60 graus, pessoal. Tá aqui 60 graus. Muito bem. Agora, olha para essa configuração de forças que atuam em C aqui. Não tem um ângulo aqui? Ah, tem um ângulo aqui. Você concorda que se eu considerasse o ângulo total aqui não seria de 180? Como esse é de 60, o que a gente conclui? A gente conclui que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é um ângulo de 120 graus. Esse ângulo é um ângulo de 120 graus. Muito bem. Então, qual que vai ser a força resultante aqui no ponto C? O resultado dessas duas forças, desses dois vetores aqui. Vamos lembrar, pessoal, da lei dos cossenos, gente. Gente, a lei dos cossenos, ela é o seguinte, é uma lei que se aplica quando você tem dois vetores aqui, ó, e tem um ângulo aqui entre eles, um ângulo diferente de 90 graus, e você faz então o seguinte, você aplica a regra do paralelogramo, onde você traça uma linha paralela ao primeiro vetor, uma linha aqui, ó, paralela ao segundo vetor. Tá vendo que essa linha que eu tracejei aqui, ela é paralela ao vetor F1, e essa primeira linha que eu tracejei paralela ao vetor F2, e você tem aqui então a força resultante da... Então, se você tem uma partícula aqui, e essa partícula sofre a ação da força F1, sofre a ação da força F2, essa partícula ela vai sofrer a ação de uma força resultante aqui no meio, ok? Que começa na origem do sistema e termina aqui onde as duas linhas tracejadas se encontraram. Essa é a força resultante, ok? Força resultante. A mesma coisa está acontecendo aqui, veja bem. Você tem aqui o vetor F1 e o vetor F2. Passa uma tracejada aqui, ó, uma linha tracejada aqui, paralela ao vetor F2, e uma linha tracejada aqui, paralela, pessoal, ao vetor F1. Aonde essas duas linhas tracejadas se encontrarem é a força resultante, tá aqui, ó. Tá bom? É a força resultante. E essa força resultante, aplicando a lei dos cossenos, que diz o seguinte, ó, que a força resultante vai ser igual o F1 ao quadrado, a força resultante ao quadrado vai ser igual a F1 ao quadrado, mais o F2 ao quadrado, mais duas vezes o F1 vezes o F2 vezes o cosseno do ângulo que está lá, que é o ângulo θ, o cosseno do ângulo θ, ok? Está lá. Essa aqui, pessoal, ó,
é a fórmula da lei dos cossenos, tá bom? Então, vamos aplicar aqui a lei dos cossenos. Para isso, nós vamos precisar saber o valor de F1, o valor de F2. Vamos achar o F1 aqui e o F2, tá bom? Vou fazer o seguinte, vou pegar aqui uma folha para a gente fazer isso, uma folha extra para a gente fazer isso aqui, tá bom? Vamos calcular aqui, então, a força F1 e a força F2, ok? Então, a força F1, ela é fruto da interação entre a carga A e a carga C. Lembra disso? A carga A de menos 10 e a carga C de mais 10. Tá? Vamos achar através da lei a lei de Coulomb, vamos encontrar. Muito bem, a força F1 vai ser igual, então, o K, que é a constante eletrostática do vácuo, vale 9 vezes 10 elevado à nona, okay? Vezes a carga A vezes a carga C, né, pessoal? A carga A, o módulo dela é 10 microcoulombs, a carga C também, e a carga B também, que nós vamos precisar daqui a pouco. Olha só, então vai ficar o módulo da carga A, que é 10 microcoulombs, ou seja, 10 vezes 10 elevado a menos 6, e a carga C, que também é 10 vezes 10 a menos 6, considerando que o microcoulomb é menos 6, né, gente? Dividido, tudo isso dividido pela distância. Qual que é a distância entre as duas cargas? 1 metro. 1 metro. Muito bem. Bom, e 1 metro ao quadrado. Quando a gente for calcular o F2, olha só que legal. O F2 é a interação da carga C com a carga B. E os módulos da carga é o mesmo da força de interação entre a carga A e a carga C. Então, você já vai observando, e a distância também é a mesma. Então, o valor que eu encontrar para F1 vai ser o mesmo valor que eu vou encontrar para F2. Já adiantando isso, né? Então, tá bom, tá aqui. 9 vezes 10, que dá 900. 900. 10 elevado à nona, 10 na menos 6 e 10 na menos 6. Conserva a base, somos expoente, 9 com menos 6, 3, 3 com menos 6, menos 3. Tudo isso dividido por 1 ao quadrado, que dá esse mesmo valor de 900 vezes 10 elevado a menos 3. Se eu quero eliminar essa potência aqui, eu ando com essa vírgula 3 casas para trás, que vai dar 0,9, o valor da força, perdão, 0, eu escrevi errado aqui, né? Vai dar 0,9 newtons. E o mesmo valor para a força F2, que também 0,9 newtons, considerando que as cargas têm o mesmo módulo, ok? Então, já sei a força F1, já sei a força F2. Basta apenas aplicar agora a lei de Coulomb. Vamos fazer isso. Rapidinho a gente faz isso aqui. Muito bem. Pessoal, olha só, já temos lá a fórmula da lei de Coulomb, certo? Vamos aplicar a força resultante ao quadrado. Então, se é ao quadrado, passa para o outro membro em forma de raiz. Tá aqui, certo? Que vai ficar F1 ao quadrado, F2 ao quadrado, 2 vezes F1 vezes F2, vezes o cosseno do ângulo de 120. O cosseno de 120, você já deve saber que o cosseno de 120 graus é igual a menos 1 sobre 2. Ok? Isso aqui já são conteúdos que você já domina, né? Para chegar nesse nível aqui, 0,9, que é o valor de F1, 0,9 ao quadrado, mais 0,9, que é o valor de F2 ao quadrado, mais duas vezes, olha aqui, estou aplicando a lei dos cossenos, 2 vezes o F1 vezes o F2 vezes o cosseno de 120. Então, 2 vezes o F1, que vale 0,9, vezes o F2, que vale 0,9, vezes o cosseno de 120, que vale menos 1 sobre 2. Tá ali. Muito bem. Agora, a gente vai calcular o valor dessa força resultante aqui. O valor dessa força resultante vai ser igual a raiz, vamos ver, de 0,9 ao quadrado é 0,81. Mais 0,9 ao quadrado, 0,81 novamente. Mais
2 vezes 0,9 vezes 0,9, que vai dar 2 vezes 0,81, ok? Vezes menos 1 sobre 2, 1 sobre 2, ok? Então, tá, vamos completar essa raiz aqui. Concorda que eu posso, então, eliminar esse 2 aqui, ó, da fração com esse 2 aqui. Eu vou obter aqui, e considerando que aqui é menos e aqui é mais, né? Então, vai ficar a raiz 0,81 mais 0,81, que vai dar 1,62. Mais vezes menos, menos 0,81. Menos 0,81. Pronto. Ou seja, a raiz de... Ó, esse valor é o dobro desse. Então, vai dar 0,81. A raiz de 0,81, eu tenho uma força resultante, então, uma força resultante em C, uma força resultante em C, igual a raiz de 0,81, que é 0,9 newtons, porque se trata de força. 0,9 newtons, que se trata de força. Muito bem. Esse é o valor da força resultante lá no ponto C, no vértice C, que é essa força aqui, ó. Força resultante em C. Tá bom? Muito bem. Aí eu vou ficando por aqui. Peço você que não esquece de deixar o seu joinha, tá, pessoal? Vai ajudar muito o nosso canal a prosperar, tá? Todos vocês, uma excelente vida. Então, até a próxima.